No futebol, há histórias que parecem escritas pelo destino. E quando falamos da seleção de Cabo Verde, falamos de um país pequeno em território, mas imenso em paixão, coragem e perseverança. Hoje, os tubarões azuis são conhecidos e respeitados em toda a África, mas esse caminho não foi fácil. Foi uma jornada de suor, paciência e, sobretudo, de fé. Aqui no Fronteiras, você já sabe, nós contamos as histórias que atravessam limites e mostram que o impossível pode virar realidade. E a história da seleção cabo-verdiana é exatamente isso. Uma epopeia de um povo que transformou o futebol em símbolo de identidade. Tudo começa em 1975, quando Cabo Verde conquista a independência, rompendo séculos de colonização e dando seus primeiros passos como nação soberana. Era o início de um novo capítulo político, cultural e esportivo. 3 anos depois, em 1978, aconteceria um momento histórico. O primeiro jogo oficial da Seleção Nacional de Cabo Verde, realizado em Bissau, contra a vizinha Guiné-Bissau. Foi muito mais do que um amistoso. Foi um grito de afirmação. Pela primeira vez, jogadores entravam em campo para dizer ao mundo: Cabo Verde também joga, Cabo Verde também sonha. A década seguinte foi de organização. Em 1982, foi fundada a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, FCF, com sede na praia. Esse passo era essencial para estruturar o esporte e dar um futuro à seleção. Mas ainda havia muito chão a percorrer. 4 anos depois, em 1986, a FCF foi aceita como membro da FIFA, o que permitiu a Cabo Verde disputar jogos oficiais e se inscrever em competições internacionais. Era como abrir uma nova porta, um convite para mostrar o talento das ilhas no cenário mundial. Mesmo assim, as dificuldades eram enormes. Cabo Verde é um arquipélago com pouco mais de 500 mil de habitantes, com recursos limitados e um futebol que dependia do esforço de clubes locais e, sobretudo, da diáspora espalhada por Portugal, Holanda e França. Foi graças a esses jogadores formados fora do arquipélago que a seleção começou a ganhar força. A primeira grande prova veio em 1998, quando Cabo Verde disputou as eliminatórias para a Copa Africana de Nações, CAN. Ainda era cedo para sonhar com classificações, mas participar já era um marco. Nos anos 2000, a evolução ficou mais clara. Em 2000, a FCF se filiou oficialmente à Confederação Africana de Futebol, CAF, e a seleção passou a disputar de forma integral as competições do continente. Era um passo fundamental, porque significava enfrentar regularmente potências africanas como Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Camarões. Foram anos de aprendizado, de derrotas que ensinaram e de pequenas vitórias que alimentaram a esperança. Entre 2005 e 2007, uma nova geração começou a aparecer, com jogadores que atuavam na Europa e traziam experiência para o grupo. Foi nesse período que o nome Cabo Verde começou a circular com mais respeito nos bastidores do futebol africano. Ainda faltava consistência, mas a base estava sendo montada. Então veio a década de ouro. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, Cabo Verde fez campanhas surpreendentes, arrancando empates e vitórias contra seleções mais fortes. Não se classificou, mas mostrou ao continente que já não podia ser subestimado. O verdadeiro ponto de virada, porém, aconteceria em 2013. Pela primeira vez na história, Cabo Verde se classificou para a Copa Africana de Nações, realizada na África do Sul. Poucos acreditavam que os tubarões azuis passariam da fase de grupos, mas eles não só avançaram como chegaram às quartas de final. A aventura terminou com uma derrota para Gana por 2-0, mas naquele momento, o arquipélago inteiro celebrou como se fosse título. Era o nascimento de uma seleção competitiva. 2 anos depois, em 2015, Cabo Verde voltou a CAN, desta vez na Guiné Equatorial. Não conseguiu repetir o feito e ficou na fase de grupos, mas a presença constante já mostrava que os tubarões tinham se tornado parte do cenário. O auge da confiança veio em 2016, quando a FIFA publicou seu ranking e surpreendeu o mundo. Cabo Verde aparecia como o 9º colocado do continente africano e 31º do mundo. Pense nisso,
Um arquipélago pequeno, sem a tradição de Nigéria, Egito ou Camarões, liderando a África no ranking mundial. Foi um símbolo de respeito, orgulho e inspiração. Mas como em todo caminho, também vieram quedas. Entre 2017 e 2019, a seleção passou por um período de transição. Alguns jogadores veteranos se despediram e as eliminatórias voltaram a ser duras. Foram campanhas sem brilho e a classificação para os grandes torneios não aconteceu. Só que Cabo Verde já tinha provado seu valor e ninguém mais poderia apagá-lo do mapa do futebol africano. A retomada aconteceria na CAN de 2021, disputada em 2022 por causa da pandemia. A seleção passou da fase de grupos e chegou às oitavas de final, onde enfrentou o Senegal, que se tornaria campeão da África. Cabo Verde lutou, mas acabou eliminado por 2-0. Mesmo assim, mostrou disciplina tática, garra e organização, sendo elogiado pela imprensa africana. E então veio o capítulo mais recente, a CAN de 2023, realizada em janeiro de 2024 na Costa do Marfim. Cabo Verde surpreendeu novamente, avançando até as quartas de final e perdendo apenas nos pênaltis contra a África do Sul. Foi uma das campanhas mais emocionantes da história da seleção, reforçando a imagem de que os Tubarões Azuis não são apenas convidados no futebol africano, são protagonistas. Esse crescimento não aconteceu por acaso. Ele foi fruto da união entre o talento da diáspora, a dedicação de jogadores locais e o esforço da federação em estruturar o futebol. Tanto que, em 2025, além das competições esportivas, a FCF lançou o programa Tubarões da Comunidade, usando o futebol como ferramenta de inclusão social e combate à violência urbana. Uma forma de mostrar que a seleção não representa apenas dentro de campo, mas também fora dele, ajudando a construir cidadania. E chegamos ao presente. Em 2025, Cabo Verde vive talvez o momento mais importante da sua história no futebol. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a seleção conquistou uma vitória histórica sobre os Camarões, uma das maiores potências africanas. Esse triunfo colocou os Tubarões Azuis a apenas 3 pontos da classificação para o Mundial, algo que seria inédito, histórico e absolutamente transformador. Imagine, Cabo Verde, um país de pouco mais de 500 mil de habitantes, desfilando entre gigantes como Brasil, Alemanha, Argentina e França, no maior palco do futebol. Do primeiro amistoso em 1978 até a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo em 2026, a trajetória da seleção cabo-verdiana é a prova de que sonhos podem atravessar fronteiras. De um arquipélago humilde a um competidor respeitado, a história é clara. Quando um povo acredita, quando os jogadores se unem e quando a paixão pelo futebol serve de motor, nada é impossível. Aqui no Fronteiras, essa é a mensagem. Não importa o tamanho do território, o que importa é a grandeza do coração. Então, se você gostou dessa viagem, já sabe. Curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Aqui no Fronteiras, o jogo nunca acaba quando a bola para de rolar, porque sempre existe uma nova fronteira para atravessar, uma nova história para contar.